Fala, filhão, beleza? Meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao Canadá Brasil. Bom, filhão, nós vamos começar hoje uma série de 3 vídeos na qual o objetivo principal é te dar clareza para você conseguir definir qual o melhor caminho que você pode utilizar para conseguir chegar aqui no Canadá, para você conseguir morar, trabalhar e posteriormente obter a sua residência permanente. Esse que é o foco do nosso conteúdo aqui. Eu tô achando que tá fazendo muito barulho a minha bota aqui na neve. Eu tô aqui no Centennial Park, então antes da gente começar, eu vou procurar um lugar para sentar. Hoje o dia tá muito bonito, tá menos 9 graus. Ali é o lago, ó, que tá congelado hoje. Tem algumas pessoas caminhando, lá tem algumas crianças brincando também, ó, escorregando na neve. Então as pessoas elas aproveitam o inverno também. Então vamos procurar um lugar para sentar para não ficar essa barulhada aqui, para a gente explicar melhor. Bom, filhão, no vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o caminho que você pode chegar aqui utilizando o Express Entry, tá? E nós vamos começar explicando para vocês o que é o Express Entry. Muitas pessoas acham que o Express Entry é um programa de imigração, mas o Express Entry não é um programa. O Express Entry é um sistema online que o governo canadense utiliza para gerenciar as aplicações para a imigração de trabalhadores qualificados aqui para o Canadá. E dentro do Express Entry tem 3 programas de imigração, tá? O Canadian Experience Class, o Federal Skill Worker e o Federal Skill Trades. Lá também você pode utilizar o seu cadastro no Express Entry, né, para você imigrar através de algum dos programas provinciais. E nós vamos destrinchar essas 4 formas aqui e vamos explicar para vocês, principalmente que estão fora do Canadá, como que essas 4 formas podem te ajudar a chegar aqui ou não, né? Você estando fora do Canadá. Então fique ligado, preste bastante atenção nesse conteúdo aqui. Se você já é inscrito no canal, já chega, esmaga o botão do like. E se você não é inscrito, filhão, inscreva-se, porque aqui nesse canal eu sempre trago conteúdos para te ajudar a chegar aqui no Canadá. Antes de falar como que o programa funciona em si, né, como que o sistema funciona em si, eu vou falar um de cada vez, tá? O Canadian Experience Class. O Canadian Experience Class, ele é um programa de imigração que, se você nunca tiver vindo trabalhar no Canadá, você não estará apto a participar, porque o nome dele já diz Canadian Experience Class, ou seja, você tem que ter uma experiência de trabalho aqui no Canadá. E como que você consegue essa experiência de trabalho no Canadá? Você tendo um visto de trabalho, né, e vindo para cá do país que você esteja, no nosso caso aí do Brasil, e trabalhar aqui por 1 ano, ou você estuda aqui no Canadá, depois você trabalha durante o part-time, durante o curso, depois você trabalha depois que você formar, se você tiver um Post-Graduation Work Permit, e no decorrer desse tempo aí você adquire 1 ano de experiência profissional, mais alguns outros requisitos, e você está apto a participar. Bom, e lembrando, se você está no Brasil, nunca veio trabalhar aqui no Canadá, o Canadian Experience Class ele não vai te atender. Você terá que seguir um outro programa de imigração, uma vez que você nunca veio trabalhar aqui no Canadá. O segundo programa é o Federal Skill Worker. Como que esse programa funciona? Esse programa é o seguinte: você faz o seu cadastro, tá, no site do Express Entry, e uma vez que você seja qualificado para entrar nessa piscina, eu vou explicar para você como que é isso, você entrar nessa base de dados, de tempos em tempos, antes desse problema de saúde aí, a cada 2 semanas, o governo federal ele selecionava alguns candidatos de acordo com a pontuação que esses candidatos faziam. Nós vamos falar isso para frente também. Então, o Federal Skill Work, né, é uma forma que, se você nunca veio aqui, você pode conseguir a sua residência permanente através dele, né, seguindo os critérios, os requisitos que nós vamos falar mais para frente aqui. Você faz a sua aplicação, você faz o upload de toda a documentação necessária, e uma vez que você tem a pontuação exigida pelo governo canadense, ele te seleciona e fala assim: bom, vem para cá, vem ser residente permanente aqui no Canadá. Então esse é o Federal Skill Work. Nós temos também o Federal Skill Trades. O que é isso, filhão? É o Programa Federal de Habilidades Profissionais, ou seja, algumas profissões que estão em demanda no Canadá, né, o governo normalmente, você conseguindo uma job offer, você precisa de ter uma job offer para você participar desse programa, você precisa de ter pelo menos 2 anos de experiência e outros requisitos também
relacionados à educação, ao inglês e essas coisas assim, tá? E ele também, você só consegue chegar através do Skill Trade se você tiver uma Job Offer, tá? Ou seja, dos 3 programas que existem no Express Entry, o único programa que você consegue chegar aqui sem nunca ter pisado no Canadá, sem nunca ter estudado no Canadá, sem nunca ter trabalhado aqui no Canadá e sem ter uma Job Offer, é o Federal Skill Worker, tá? Esse Federal Skill Worker, como eu falei, as exigências deles são maiores, né? Eu vou falar para vocês agora quais são os requisitos básicos desse programa. Para você ser apto a participar desse programa, do Federal Skill Worker, você vai precisar de criar o seu perfil dentro do Express Entry. E filhão, como que eu faço se eu consigo, se eu tenho possibilidade de criar o meu perfil? A imigração canadense, ela dispõe uma ferramenta, tá, que você faz uma simulação primeiro. Você faz a simulação e lá você vai preencher todos os requisitos que eles pedem. Por exemplo, eles falam lá se você é casado, qual que é o seu nível de inglês, se você tem um nível de outra língua, qual que é a sua educação, se você tem 2º grau, se você tem curso superior, se você tem doutorado, se você tem pós-doutorado ou mestrado, whatever. Eles falam lá o nível de inglês do seu cônjuge, o nível de educação do seu cônjuge, qual a profissão que você tem, qual a experiência, quantos anos de experiência profissional, se você tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de experiência profissional. Então, uma vez que você faça essa avaliação, ele vai te dar uma pontuação mínima. E ele vai te falar, você tem X pontos, então você pode ir lá agora no site oficial do Express Entry e fazer o seu perfil. E só lembrando também que para você fazer o seu perfil no Express Entry, você tem que ter o seu ECA, né? Você tem que colocar suas notas todas ali, você tem que ter o ECA, você tem que ter o seu nível de inglês e você tem que fazer o upload desses documentos para você estar na base de dados do governo, tá? Isso é muito importante também. Bom, filhão, então resumindo, se você está fora do Canadá, você não consegue entrar pelo Canadian Experience Class, porque você nunca trabalhou aqui, e se você está fora do Canadá e você não tem uma Job Offer, você também não consegue imigrar pelo Trade, tá? Pelo programa de Trade, que é de habilidades profissionais em demandas aqui. Vou deixar o link aqui, filhão, para você fazer a simulação, tá? Para você ver qual é o seu perfil, para você ver quantos pontos você consegue fazer. Isso é do governo canadense, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo. E você fazendo isso, você vai ver a sua real possibilidade de utilizar o Express Entry. Uma outra coisa que eu quero lembrar para as pessoas aí, que hoje, no ano de 2022, nós estamos em janeiro de 2022, durante o ano de 2020 e 2021, o Express Entry praticamente não chamou ninguém do Federal Skill Worker, que são pessoas que estão fora do Canadá. O que eles fizeram nesse último ano aí foram pegar todas as pessoas que já estavam dentro do Express Entry e que já tinham experiência canadense e praticamente limparam lá essa categoria, né? As pessoas todas que tinham experiência canadense, elas praticamente foram chamadas para aplicar para residência. E hoje, nessa data de janeiro, nesse ano de 2022, eles não fizeram nenhuma rodada para chamar as pessoas que estão fora do Canadá. A outra forma que eu falei, você tem que ter o seu cadastro lá no Express Entry, né? Uma vez que você consiga entrar, você pode selecionar as províncias que você tem interesse em morar. E essas províncias, baseadas no seu perfil, elas podem te convidar ou não a aplicar para residência permanente através do Express Entry provincial, e aí você vai morar nessa província que você selecionou. Então você pode escolher qualquer província do Canadá e, baseado na sua experiência profissional, baseado na sua pontuação também e baseado principalmente na sua profissão, essas províncias podem ou não te chamar. Algumas províncias chamam mais, outras chamam menos. Então tem que ficar atento a isso aí e faça um acompanhamento, dá uma pesquisada aí para você saber quais as províncias que chamaram mais nos últimos anos, ok? Bom, filhão, e outra coisa, todo programa de imigração, se você pretende migrar para o Canadá, você vai ter custos, tá? Normalmente é praticamente impossível você não ter custo. Você vai ter que fazer prova de inglês, você vai ter que fazer tradução de documento, você vai ter que aplicar para as taxas de imigração, porque tem taxa de imigração, você aplica para a taxa da residência permanente, outros programas você aplica para a taxa do visto de trabalho, enfim, você vai ter que investir, você vai ter que desembolsar um dinheiro aí
Então, eu falo normalmente que imigrar, né, é um processo demorado, é um processo que leva planejamento, não tem como você imigrar sem nem um centavo, da mesma forma que não tem jeito de você andar de ônibus no Brasil ou de chupar um picolé sem nenhum centavo. E especificamente para os programas que estão dentro do Express Entry, tá? Além de você ter esses gastos que eu falei de tradução, de fazer validação do seu diploma, de fazer a prova de inglês, essas coisas, você também tem que comprovar um valor para a imigração, tá? Se você não tiver esse valor, você não consegue fazer a sua aplicação para residência permanente através de um desses programas do Express Entry, principalmente se você está fora do Canadá. Quando você está aqui dentro já, aí é diferente. Hoje, nessa data que eu estou gravando esse vídeo, um casal precisa de $16.500, ou seja, o equivalente a R$71.445. Se for uma família de 4 pessoas, que é o meu caso aqui, você vai precisar de ter $24.553, ou seja, R$106.314. Esses são valores que você tem que ter, digamos, depositado numa conta, tem que ser um valor disponível, não pode ser uma escritura de um imóvel, não pode ser nada que você não consiga resgatar de imediato, tá? E, além disso, você também tem que pagar algumas taxas. Taxas de aplicação, por exemplo, para o seu PR é $1.325 por adulto e $225 por dependentes. Então, esse aí seria mais ou menos o que você precisa de termos financeiros, além, igual eu falei, né, das traduções, de testes de inglês, para fazer a equivalência profissional sua, da sua esposa. Então, assim, são vários trâmites que ocorrem que vão te levar a aplicar ou não por esse processo. Eu, particularmente, na minha situação, hoje, nessa data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz uma simulação, eu tendo os 44 anos de idade, eu tendo só curso técnico, eu tendo, digamos assim, um nível de inglês 6, a minha esposa não falando inglês, minha esposa não falando francês, mesmo a minha esposa tendo curso superior, eu não me encaixaria nesse programa. Eu não conseguiria nem entrar na base de dados do governo, tá? Então esta é a minha realidade, é um programa que não me atenderia pela idade, pela minha formação educacional, pelo meu nível de inglês e também pelas minhas condições financeiras, porque eu não teria R$114 mil para comprovar, né, para 4 pessoas, além dos valores que eu teria que gastar com o processo, beleza? Este é o primeiro caminho que você pode utilizar para conseguir chegar aqui no Canadá. Deixa aqui nos comentários o que você achou, deixa aqui se atende você isso aí e a gente vai se falando nos próximos vídeos, beleza? Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço!